Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Prezados irmãos e amigos, mais uma vez estamos aqui para passarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Iremos estudar neste final de semana, próximo domingo, e a lição de número 5, no dia 2/8/2020, que tem como título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Glória a Deus. O nosso texto áureo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo de número 4 e 5. A verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Traz aqui o nosso apóstolo Paulo. A nossa leitura bíblica em classe se conta no livro de Efésios, capítulo de número 1, capítulo de número 2, retificando, dos versículos 1 ao 10. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 2, versículo de 1 ao 10. Você pode estar acompanhando aí na sua casa. O primeiro tópico, ele fala assim: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Nosso primeiro subtópico: nossa condição anterior. Aí escreve aqui o nosso irmão apóstolo Paulo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, diz o primeiro versículo. A palavra ofensa vem do grego praktoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é hamartia, ao qual descreve como aquele que erra o alvo. Sabemos que o estudo do pecado é a hamartiologia, e é o que nós estamos estudando aqui nesse primeiro ponto, a origem, a queda e como andávamos antes de Cristo em nossas vidas. O homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. Você vê lá no capítulo 2, no versículo 1. Ou seja, uma declaração da real condição da pessoa sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Podemos conferir lá em Isaías capítulo 59, que o pecado faz divisão entre o homem e Deus. Tiago também capítulo 1, versículo 15. Da qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa, impede o homem de ouvir e obedecer a Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Essa hamartiologia, a doutrina do pecado, ela é uma verdade tão séria que, infelizmente, tem muitas pessoas que não acreditam no pecado, tem muitas pessoas que não acreditam em céu, não acreditam em inferno, e tem muitas religiões que ensinam isso, tem muitas doutrinas filosóficas que ensinam que não existe pecado. Tem muitas filosofias que não são religiões, são modelos de vida, modelos de viver. A gente pode ver o budismo, que eles têm a boa maneira de viver, que eles procuram conduta na sua vida, e para eles também não existe o pecado. Tem aqueles que dizem que o pecado surgiu da caixa de Pandora. Quem já ouviu falar, comenta aí
na caixa de Pandora. Se você nunca ouviu falar isso, então pesquise o que seria o pecado advindo da caixa de Pandora, que isso é uma mentira, onde reconhecemos que o pecado ele iniciou ali na terra com Adão. Claro que veio ainda do princípio, quando Lúcifer ele se torna ali inimigo de Deus. Ele peca contra o Senhor e depois ele engana Eva e Adão no Jardim do Éden, onde acontece o primeiro pecado da humanidade. E a partir de Adão, todos pecaram e foram afastados da presença de Deus. Então, esse pecado, como o apóstolo Paulo falou aqui, é que separa o homem de Deus. E quanto mais o homem vive de pecado, existe essa separação. Pois aqueles que buscam a Cristo para que o Senhor Deus perdoe os pecados através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo subtópico fala sobre nossas ofensas e pecados. Refere-se, quando Paulo fala aqui, o andar, refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Como andávamos? Andávamos em pecado, onde desconhecíamos a verdadeira razão, o verdadeiro caminho para se seguir a Cristo. E hoje, já reconhecendo que somos pecadores, então fomos pela graça regenerados e santificados pelo Senhor. Então, andaste segundo o curso deste mundo. O que significa isso? Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira, que isso alcançávamos. Vivíamos em imoralidade, vivíamos em mentira, vivíamos muitos furtando, aqueles que roubavam não roubam mais, porque como está escrito lá em Coríntios, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem furtava não furta mais. E eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. O segundo subtópico, andastes segundo o princípio da potestade do ar, uma alusão aqui, essa potestade do ar, uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Ele arquiteta o mal e faz com que o ser humano viva mergulhado neste mal, viva mergulhado no pecado, no furto, na mentira. Então eles têm capacidade de influenciar os homens desobedientes. Entretanto, Jesus Cristo é maior do que ele, do que toda a força do ar, do que toda a potestade. O subtópico 3, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isso também faz referência à inclinação para fazer o mal, que é algo inerente à natureza humana. A natureza humana ela é pecaminosa, ela já vai passando o seu tempo na intenção de fazer o mal. E esses pensamentos perversos que rodeiam muita gente, muita crueldade, nós vemos os seres humanos fazer uns com os outros. Isso é o que? Ligação do próprio inimigo. Por isso que necessitamos sim de viver baseada na doutrina de Cristo, nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Onde éramos filhos da ira, e isso é condenados e desprovidos do favor divino. Vivíamos como perdidos, como ovelhas que não têm pastor. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção, sem merecimento algum. Mesmo assim, o Senhor nos alcançou com a sua misericórdia e fomos abertos e recebemos a graça e a misericórdia de Deus, aceitando Cristo como nosso Salvador. Vivificados pela graça. Segundo tópico, fala sobre o primeiro subtópico. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo ele passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que altera o quadro caótico da raça humana. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Então, atos de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza
que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Então a misericórdia de Deus nos alcançou. O que era a misericórdia do Pai é que merecíamos a morte, mas a misericórdia dele disse, não vai morrer. Todo ser humano merecia a morte, mas a misericórdia de Deus nos alcançou. Estamos vivos pela misericórdia dele. Não porque merecemos ou porque somos bonzinhos, não. A misericórdia dele que é grande, assim como alto os céus, as suas misericórdias são sem fim. E ela nos alcançou. O subtópico 2 fala sobre vivificados por sua graça. O amor de Deus nos alcançou, estando nós mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores, mas Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Assim como a misericórdia nos alcançou, a graça de Cristo, ela também veio sobre nós. Enquanto a misericórdia, ela não dava o que merecíamos, que seria a morte, a graça nos dá o que não merecemos, que é a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa graça também veio por Jesus Cristo para nós. Não existe caminhos de salvação, não existe outro método de salvação, outro meio de salvação, a não ser por Jesus Cristo e pela graça do Senhor, pela graça de Deus. Então o homem não tem condição alguma de, por mérito próprio, ele alcançar a salvação, mas não por ouro nem por prata que Cristo nos comprou, mas com seu precioso sangue. E a graça de Deus que nós clamamos e nós vivemos e buscamos, é ela que tem poder para nos salvar. Não existe o mais rico do mundo, não existe dinheiro que pague a salvação em Cristo Jesus. O outro ponto, exaltados pela graça, aonde juntamente indica que Deus concede ao homem o mesmo benefício alcançado a Cristo, a ressurreição, a vida eterna e a gratidão nos céus. A salvação são privilégios, a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Assim como Deus vivificou a Jesus Cristo dentre os mortos, também nos vivificará e nos dará a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. O terceiro tópico fala sobre a salvação não vem das obras, é o que já falei de início. A salvação não depende de obras humanas, porém, uma vez salvo, o crente deve praticar boas obras, é claro. A salvação não vem das obras, mas quando o crente é salvo, ele sim pratica boas obras. A graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Como é isso? A salvação nos livra dessa morte, do pecado e da ira vindoura que haverá sobre a terra. A gente pode ver lá no livro de Apocalipse, no livro de Daniel, que haverá grande tribulação na terra. A ira de Deus vai cair sobre a humanidade. Então, essa salvação nos livra da ira de Deus. Quando chegar a ira de Deus contra a humanidade, nós estaremos salvos. Estaremos longe, não alcançaremos a ira de Deus. E horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. O segundo subtópico, e graça, fala do favor imerecido, charis, que significa favor imerecido. A salvação veio pela graça, não é por mérito algum de homem ou de mulher. Não existe você fazer penitência, não existe você pagar, não existe indulgência que se compre pedaços de terreno nos céus, não existe ser bonzinho, não existe. Salvação é pela graça. A obra como evidência da salvação. Enquanto isso não vem de vós, a salvação não vem de nós, é um dom de Deus. A salvação vem pela graça, provém de Deus. E a segunda ratificação é que a salvação não vem das obras, então não existe obras meritórias dignas de salvação. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Não há condição do homem conseguir a salvação pelos seus próprios méritos, pela sua própria bondade, ou pelas suas forças, ou pela sua conduta. Sem Cristo Jesus não há salvação. Que é o único caminho que leva o homem aos céus. O próprio Jesus, ele diz, eu sou o caminho. E Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Não existe outro. E é por isso
Não adianta esforço humano para alcançar a salvação se não for por Cristo Jesus. É esforçar-se sim, entrar pela porta estreita através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Andar fazendo boas obras, não com meio para salvar, mas como a evidência da salvação. Aquele que é salvo, ele sim pratica as boas obras, porque ele foi salvo em Cristo Jesus. Mas as boas obras não salvam ninguém. Então, primeiro, as boas obras não salvam, não levam ninguém à salvação. Entretanto, aqueles que são salvos praticam as boas obras. Glória a Deus. Aí se você vê alguém praticando boas obras, isso é muito bom. Praticou boas obras é ótimo, mas as suas boas obras não levam à salvação, porque exclui o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário e o derramamento do seu sangue. Quando eu falo que eu sou salvo pelas minhas obras, eu digo que o sacrifício de Cristo foi em vão. Não houve ali a morte de Cristo para perdão dos pecados. Mas que eu digo que se Cristo me salvou porque eu era pecador e Ele perdoou os meus pecados, e ainda que eu peque, que eu continue pecando, tenha um coração arrependido, Ele continua nos perdoando. Perdoando porque Deus não resiste um coração aquebrantado. Então todo aquele que peca, se arrepende, Deus perdoa. O arrependimento de coração que Deus conhece o íntimo do homem. Então nós somos salvos por meio de Cristo Jesus, não por nossas obras. Entretanto, quando nós somos salvos, nós praticamos sim boas obras. Então boas obras é para ser praticado por todos os santos como ato de agradecimento ao Senhor. E aqui conclui a nossa lição. Que Deus e Jesus Cristo continue abençoando a sua vida. Se você puder, compartilhe esse vídeo, assista em sua casa, mande para algum dos seus irmãos, para os seus amigos, mande para aqueles senhores e senhoras que ainda estão impossibilitados de ir para a igreja. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Não esqueça de conferir outros vídeos aqui, ó, nos cards. Toca aqui que você vai ver aqui, assim aparece outros temas de vídeos nossos que temos feito. Toca aqui que você vai lá numa galeria de vídeo e você possa assistir e dar glória a Deus junto comigo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Se puder também, inscreva-se aí no canal. É só apertar nesse pontinho vermelho aí, aqui embaixo, inscreva-se. Você aperta aí, inscreva-se e comente lá, dê o seu like lá, para a glória e honra do nome do Senhor. A paz de Jesus Cristo fique com todos vocês e até a próxima.